Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Tem mercado da bola, tem atualizações sobre o Alan De La Cruz, Arturo Vidal, Felipe Luiz deu uma declaração estranha, ficou muito estranha a declaração do Felipe Luiz, a gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar aquele like aqui no nosso vídeo, que o like de vocês é muito importante para a gente. Se inscrever aqui no nosso canal também, tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar e se inscrever aqui no nosso canal. Para quem está chegando agora aí no nosso canal, a gente está com um fundo aqui diferente, um cenário diferente. Já falei para vocês, é porque neste momento eu estou em Portugal, então está tudo muito improvisado, mas o mais importante é trazer notícias para vocês. Isso é o mais importante. E a gente vai começar agora, falando primeiro sobre o mercado da bola do Flamengo, porque tem muita gente me perguntando sobre o De La Cruz, se houve algum tipo de avanço em relação ao De La Cruz, tá? E a informação que a gente tem é que ainda não houve esse avanço em relação ao De La Cruz. O Flamengo segue conversando com o staff do De La Cruz, tentando acertar para poder dar o seguinte passo e oficializar uma proposta ao River Plate. Por outro lado, o River Plate já ali nos bastidores avisa que vai fazer jogo duro. O River Plate colocou o preço, né, do De La Cruz. Primeiro, o River Plate não quer negociar o De La Cruz, prefere negociar com o futebol europeu ou com o futebol mexicano, porque não quer reforçar um rival na América do Sul. Mas caso chegue uma proposta no entendimento do River Plate irrecusável, o River vai negociar. E o River entende que para começar essas conversas tem que ser uma proposta ali mais ou menos 15 milhões de dólares. O que eu sei, tá? Que o Flamengo não deve pagar esses valores. O Flamengo entende que vale investimento no De La Cruz, né? Espera justamente esse acerto com o De La Cruz para formalizar a proposta, mas acho que não chega aos 15 milhões de dólares. Estaremos em cima dessa história para trazer para vocês. Agora vamos falar sobre o Alan, né? Porque muita gente também me perguntando se está perto, se está perto, se está perto. O que aconteceu, como é que está a história do Alan. E a história do Alan é a seguinte, né? O Flamengo deve formalizar nos próximos dias uma proposta e colocar na mesa do Atlético Mineiro uma proposta pelo Alan. O Flamengo já teve um aceno positivo do staff do Alan. O Alan entende que se transferir para o Flamengo pode ser um passo importante para a carreira dele nesse momento. Ele entende que é o momento de buscar novos ares. Ele que já conquistou vários títulos, né? Foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, com a camisa do Atlético Mineiro. Então, ele entende que neste momento uma transferência pode ser válida. E o Flamengo vai usar justamente essa vontade, né, essa predisposição do Alan na negociação. Como eu já trouxe aqui para quem me acompanha, o Galo também promete dificultar, apesar de estar em um momento financeiro ruim. A preferência do Atlético Mineiro também é negociar o Alan com clubes de fora do futebol brasileiro. Na primeira janela do ano, o Palmeiras foi atrás do Alan, fez uma proposta, né, na verdade, sugeriu ali valores de 11 milhões de euros e o Atlético Mineiro rejeitou. O Flamengo também demonstrou interesse naquele momento, mas o Galo tinha rejeitado. O problema é que o Alan se lesionou. Logo depois o Alan se lesionou, tá desde o dia 15 de março sem entrar em campo, previsão de retorno agora para junho, e o Kudê acertou o time sem ele, né? O time do Galo vem crescendo, vem pegando um crescimento interessante neste momento da temporada, justamente sem o Alan. Então, né, as chances do Atlético Mineiro decidir negociar o Alan, elas são muito maiores neste momento, tá? O Atlético entende que cerca de 10 milhões de euros é o ideal para iniciar as conversas. O Flamengo não deve formalizar uma proposta nesses valores. O Flamengo deve formalizar uma proposta em valores um pouco menores do que esses, tá?
de 8 a 9 milhões de euros e vai para tentar ir negociando e ver o que o Flamengo vai conseguir compor. O Flamengo não vai chegar logo oferecendo de cara 10 milhões de euros, pelo menos foi isso que uma pessoa da diretoria me passou, tá? Que a ideia do Flamengo é oferecer um valor um pouquinho mais baixo e começar as tratativas de forma oficial, que deve acontecer nos próximos dias, em relação à contratação aí, essa tentativa de contratação do Alan, que é um jogador que trabalhou com o Jorge Sampaoli, o Jorge Sampaoli gosta muito dele, e tem outra situação aqui, tá? O Palmeiras, que tentou a contratação dele na primeira janela de transferências, tá com ele no radar de novo, tá? Tá com ele no radar de novo. Os jogadores que o Palmeiras está pensando ali para a posição, o Palmeiras está procurando um primeiro volante. E os nomes ali para a posição são o Alan, o Hércules e o Wallace. Quem lembra do Wallace? Foi um jogador que o Flamengo tentou contratar também, acabou não conseguindo contratar da Udinese. A informação que eu tenho é que ele tem uma sondagem forte do Olympique de Marselha e que ele deve continuar pela Europa, tá? O Wallace. Mas aí tem o Hércules do Fortaleza, que também é um dos jogadores monitorados pelo Flamengo. A galera do jornal O Povo disse que a situação com o Hércules voltou a esquentar. Eu procurei uma pessoa próxima ao Hércules que me disse que até o momento não tinham retomado as negociações, mas que se o Flamengo quisesse, o Flamengo tinha pouquíssimo tempo, porque sábado, se o Flamengo ou o próprio Palmeiras, que demonstrou interesse, não correrem atrás, sábado ele pode completar o 7º jogo, e aí, se ele for contratado por outro clube no futebol brasileiro, ele não vai poder jogar o Campeonato Brasileiro. Aí não vale a pena, né? Mas então, se for para investir na contratação do Hércules, tem basicamente até sábado para tentar alguma coisa. A informação que eu tenho é que até agora não chegou nada de novo. Mas a galera lá do jornal O Povo disse que a situação voltou a esquentar. Então vamos aguardar aí os próximos dias, ou vamos aguardar até amanhã para ver o que de fato vai acontecer. Beleza, galera? Vamos falar agora também sobre o Arturo Vidal, tá? O Arturo Vidal, que dispensou o Colo-Colo do Chile. O Colo-Colo sempre sonhou com o retorno do Arturo Vidal, né? Sempre sonhou com o retorno do Arturo Vidal. E ele foi questionado depois da partida contra o Nublense em relação ao Colo-Colo. Ele afastou a possibilidade de vestir as cores, de voltar para o Colo-Colo. Ele falou: eu tenho um contrato aqui no Flamengo e estou concentrado 100% em melhorar o meu rendimento e tentar ganhar os 3 títulos que temos pela frente. Eu não projeto chegar ao Colo-Colo, eu não projeto me transferir para o Colo-Colo. Então, o Arturo Vidal descartou o Colo-Colo. Para quem não lembra, em fevereiro teve uma polêmica com o Vidal. Ele fez uma live, quem lembra? Dizendo que se o Colo-Colo quisesse contratá-lo, era só chegar e levar ele, que ele ia. Então, ele descartou totalmente, disse que quer seguir no Flamengo, ele que tem contrato até dezembro. A diretoria rubro-negra ainda não acenou com nenhuma possibilidade de renovação, está avaliando, na verdade, vai deixar essa avaliação mais para frente, tá? Vai deixar essa avaliação sobre renovar ou não o contrato do Vidal mais para frente, mas a tendência é que não seja renovado. Essa é uma tendência, mas ainda não é um martelo batido. Como eu falei para vocês, a diretoria vai deixar para avaliar isso mais para frente. E eu soube que existem alguns clubes no futebol mexicano que também sonham com o Arturo Vidal, clubes que tentaram o Arturo Vidal na época que ele foi para o Flamengo, que chegaram a sondar ele, como o América do México, mas ele acabou optando pelo Flamengo. Ele quase foi para o Boca Juniors também, né? Mas tinham clubes ali do futebol mexicano interessados no Arturo Vidal e ele acabou vindo para o Flamengo. Ele deseja seguir no Flamengo,
deseja melhorar o nível e conquistar títulos, foi o que disse o Arturo Vidal, que foi um personagem no jogo diante do Nublense, né? O Arturo Vidal ele foi muito festejado pela imprensa local, pelos torcedores locais lá do Chile, foi muito aplaudido, recebeu uma homenagem lá no estádio, lá em Concepción. Por outro lado, os torcedores rubro-negros ficaram revoltados com o Arturo Vidal, né? Uma atuação ruim. Ontem o Arturo Vidal teve uma atuação muito ruim, quase entregou um gol para a equipe do Nublense. Foi um jogo muito abaixo, realmente, do Arturo Vidal, que ainda não se firmou no Flamengo. Desde que ele chegou com muita expectativa, não conseguiu ser titular absoluto com o Dorival Júnior, né? Ele jogava no time B, e com o Vitor Pereira também não se firmou. E mesmo agora com o Sampaoli também não consegue emplacar uma sequência, fazer bons jogos. Eu tenho visto muito torcedor dizendo que chega, que já deu para o Arturo Vidal. Depois do jogo, o Vidal, a gente trouxe, para quem acompanha a gente em outras redes, a gente trouxe que o Vidal presenteou todo o elenco do Nublense com camisas do Flamengo. Todo o elenco do Nublense, todos os jogadores do Nublense ganharam presente do Arturo Vidal. Uma camisa, todos eles ganharam camisas do Arturo Vidal, número 32, né, camisas do Flamengo. Então, a situação aí do Arturo Vidal, que também irritou um pouco os torcedores. Eu vi muitos torcedores reclamando dessa atitude do Vidal, torcedores do Flamengo. Já torcedores chilenos elogiaram demais essa atitude do Vidal. E eu vi chilenos também elogiando a atuação do Arturo Vidal. Por incrível que pareça, eu vi chilenos elogiando, sim, a atuação do Arturo Vidal ontem. Loucura, né? Futebol é uma coisa muito louca. Ainda falando sobre o jogo de ontem, né? O Felipe Luiz, e a gente vai falar também um pouco sobre mercado em relação ao Felipe Luiz. O Felipe deu uma declaração que não caiu bem, né? Não caiu bem entre os torcedores. Enquanto o Jorge Sampaoli fica batendo na tecla de que o time está mal fisicamente, está com problemas fisicamente, enfim, que não está rendendo fisicamente, o Felipe Luiz disse que não é problema físico, que é problema tático e técnico. Ele disse isso. Felipe Luiz disse isso. Que o problema do Flamengo não é físico, é tático e técnico. Ou seja, meio que colocou o Jorge Sampaoli na berlinda, com uma situação bem desconfortável. Uma situação bem desconfortável mesmo, colocando o Jorge Sampaoli na berlinda. Olha que caos, né? O Felipe também falou sobre o futuro dele. Ele disse que vai brigar para tentar renovar o contrato com o Flamengo, que é a intenção dele, que a única coisa que ele pensa é brigar pela posição, jogar. E ele falou que quando renovou o contrato no ano passado, renovou para esse ano, ele renovou com o intuito de chegar no final desse ano e renovar o contrato de novo. E ele falou, confirmou que a gente já trouxe aqui para vocês também, que se ele não renovar o contrato com o Flamengo, ele vai encerrar a carreira. Essa é a tendência realmente, é que ele encerre a carreira caso não renove o contrato com o Flamengo. As chances de renovar o contrato com o Flamengo, né, do Flamengo renovar o contrato do Felipe Luiz, elas também são baixíssimas. Inclusive, o Sampaoli pediu a contratação de um lateral esquerdo que possa jogar, de um lateral esquerdo de peso, que chegue e jogue, assim como o Ayrton Lucas, para poder revezar ali com o Ayrton Lucas. Ou seja, já mostrando que o Felipe Luiz está fora dos planos para o próximo ano, né? Até porque ele jogou muito pouco esse ano. É até uma questão em relação a isso, o Felipe Luiz falar que o Flamengo não vende, não tem problemas físicos. O próprio Felipe Luiz ficou 14 jogos sem jogar, 14 jogos sem entrar em campo, porque estava lesionado, né? E ele vem tendo lesões seguidas. Então, como é que é, Felipe? Não tem problema físico? Tem que explicar melhor essa sua declaração que ficou ali um pouco esquisita. A gente aguarda aí, se você quiser, né, falar um pouco mais sobre essa situação. Tenho certeza que o torcedor vai agradecer muito. Mas essa é a situação de momento do Felipe Luiz, a busca do Flamengo por um lateral esquerdo. A posição é considerada escassa no mercado. Então, a posição pela diretoria e pela própria comissão do Jorge Sampaoli
é vista como não tão simples assim de conseguir esse nome. Pode ser que demore mais um pouco, tá? Até porque hoje a prioridade é o meio-campo. Prioridade máxima é o meio-campo, mas a lateral esquerda é uma posição que o Jorge Sampaoli quer muito um reforço, deixando de lado até a lateral direita. Muita gente falou sobre o Ian Couto, né? E o Ian Couto, hoje o GE deu a notícia de que o Corinthians está tentando a contratação do Ian Couto por empréstimo, tá? Lateral direito. Não sei como é que o Flamengo vai se mexer em relação a isso, porque o Flamengo, em outras oportunidades, já fez sondagens em relação ao Ian Couto, mas não avançou, tá? E neste momento, como a gente já falou várias vezes, não é prioridade para o técnico Jorge Sampaoli. Olha só, para a gente fechar aqui o nosso vídeo, eu quero falar uma coisa para vocês, né? O jogo de ontem do Flamengo, para mim, foi horroroso, foi muito ruim, atuação muito fraca mesmo, tá, galera? E assim, eu sei que boa parte desses jogadores, eles estão na história do Flamengo, isso ninguém apaga, mas eles estão colecionando vexames também. O Flamengo perdeu Supercopa, caiu na semifinal do Mundial de Clubes, perdeu uma Recopa com mais de 60 mil no Maracanã para o Independente Del Valle, perdeu o Taça Guanabara, perdeu o Campeonato Carioca da forma que foi, perdeu para o Alcas, perdeu para o Maringá, empatou com o Nublense. 3 times, com todo respeito, praticamente semi-amadores. O Alcas, poxa, o atacante super acima do peso. O Nublense, quase segunda divisão no Chile. Então, muitos vexames. O Flamengo não tem... Se a gente colocar aqui um jogo, 90 minutos, excelentes, 90 minutos, bons no ano, o Flamengo não tem. O Flamengo está colecionando vexames. Então, esse elenco, que boa parte desses jogadores tem uma história muito bonita no Flamengo, tem que tomar cuidado para não arranhar essa história com tantos vexames que estão colocando na conta. Beleza, galera? Por hoje é só. Agradecer sempre a participação de vocês aqui, com like, com a inscrição de vocês aqui. Ativem o sininho também para vocês serem notificados sempre que a gente tiver novidade por aqui. Grande beijo para vocês e tchau, tchau.